Bem, amigos, é isso. Acabou. Confessa aí, quem que não usou a cueca da sorte? Tô brincando. É claro que o torcedor não tem culpa na derrota da seleção. Mas será que não tem mesmo? Calma, eu vou explicar. Mas antes eu vou falar do jogo em si. E vou dizer o aspecto principal que me deixou revoltado na hora, querendo matar o Ancelotti. Só que depois eu vi todos os comentários de análise tática que eu pude, reassistir o jogo, me dei esse trabalho para fazer a minha própria análise com calma, sem a emoção do momento. E realmente entender qual foi o problema dessa vez. Vou falar também do Neymar, que pra mim é causa e consequência da nossa queda. E vou falar sobre a tristeza profunda que é esse momento de eliminação. Por que que eu acho tão triste? Eu tive muita esperança em todas as Copas que eu assisti, então eu já tô me considerando um especialista em frustração. É engraçado que na Copa de 2010 a minha forma de lidar com a eliminação foi imprimir uma foto do Júlio César e tentar botar fogo nela. Meu irmão não deixou e ficou bravo comigo que eu gastei tinta da impressora. 2006 e 2014, 2006 eu era muito novo e 2014 foi o 7-1, eu não tenho muita memória, eu acho que foram eventos muito traumáticos. E 2018 e 2022 eu só fiquei muito triste, mas tinha muita esperança que na próxima Copa daria certo, que a gente só deu algum azar. Mas dessa vez eu não consigo mais acreditar que é só azar, cara. E aí eu quis entender, quis ir a fundo, e a minha forma de lidar com o luto da derrota é fazer esse vídeo no YouTube. Então vambora, sobre o jogo. Cara, o sentimento que eu fiquei na hora foi de raiva profunda e intensa do Ancelotti ter mandado o time ficar atrás contra a maldita da Noruega. Na minha cabeça, o Brasil tem muito mais capacidade técnica do que a Noruega. E um time, quando ele é muito melhor tecnicamente que o outro, ele tem total condição de sufocar o adversário, de jogar no campo de ataque. E aí, se você bota o seu time para jogar atrás, para ficar esperando, a Noruega, que é um time fraco tecnicamente, pouco intenso, fica cozinhando o jogo. Isso vai criando nos jogadores uma sensação de, sei lá, de uma letargia, uma falta de urgência, porque eles não tocam na bola, eles estão só esperando, só esperando. E a hora que vê, perdeu, pô. Mas aí, depois de reassistir o jogo e ver algumas análises, eu percebi que não era uma estratégia tão ruim assim, que não era tão sem sentido. O Brasil, no primeiro tempo, até que jogou bem, e toda vez que conseguia recuperar a bola, conseguia armar um ataque agudo e chegar perto do gol. E aí ficou meio claro pra mim que o Ancelotti decidiu usar essa estratégia, porque como ele tinha perdido o Paquetá, que é um jogador mais pensante, que é capaz de rodar mais a bola, ele dá mais sustentação no meio campo, e no lugar dele colocou o Martinelli, que é um bom jogador, só que tem outras características, é de mais verticalidade, ele decidiu que as nossas melhores chances seriam em ataques rápidos, e aí é melhor ficar esperando transição, né, de defesa-ataque, e ao mesmo tempo que anula o Haaland, né, que é a principal arma da Noruega. Tanto que algumas vezes o Brasil marcou alto no primeiro tempo, e o que aconteceu foi que o goleiro deu um chutão lá pra frente, e os noruegueses são muito mais fortes fisicamente que a gente, então eles sempre acabam levando vantagem na disputa de bola, e é uma jogada treinada deles, né? Sempre leva perigo, porque eles sabem exatamente pra onde a bola vai sobrar e já ficam atentos a isso. Então não foi uma estratégia muito ruim, não. Por mais que seja frustrante ver o Brasil jogando desse jeito. A gente teve muita chance de fazer gol, e acabou que não fez por incompetência no último terço, mas assim, acontece. Dessa etapa do jogo, as minhas principais críticas são o Casimiro, que é um jogador estático, inofensivo, que é fácil de ser driblado, que não tinha intensidade nenhuma na marcação, que ele até deu um bom passe, um bom cruzamento no primeiro tempo, e depois deu um outro bom passe no segundo tempo, mas só. De resto, era um jogador completamente inofensivo. O Vini errou bastante, mas faz parte do jogo dele. E ele também, a maior parte do jogo, não teve aproximação, não teve opção de jogo. Parece que a galera ficava esperando para ver se ele conseguia driblar o primeiro, e aí, depois de ver se ele conseguia, eles se movimentavam para tentar alguma coisa. E cara, revendo o jogo, eu percebi que a Noruega tinha sim jogadores de alto nível, ela não era essa fraqueza técnica toda, até porque, como eu já falei em outro vídeo, o futebol tá muito equiparado, né? Muito equilibrado. E a Noruega tem uma vantagem de saber que é a melhor geração da história do país e jogar leve, jogar tipo qualquer coisa que vier aqui é lucro. Enquanto o Brasil tem sempre os fantasmas do passado, né? Os jogadores estão sempre tentando corresponder às expectativas que com o tempo só aumentam. O jogador brasileiro quando ganha a Copa do Mundo, ele pode até ser um bagre. Dá 10 anos e ninguém mais lembra que ele era ruim e ele vira um deus. O Ronaldo, fenômeno, que obviamente não é um bagre, é um dos melhores jogadores que já existiram, errava muito gol, mas hoje a gente só lembra dos gols que ele fazia. E vê o Endrick perdendo aquele gol, vai pensar, o Ronaldo fenômeno
nunca erraria. Mas o Reinaldo errava assim, às vezes. Mas enfim, voltando pro jogo, no segundo tempo a Noruega fez trocas, né? Tirou jogadores de ataque que eram mais fortes e trocou por outros mais técnicos que recompunham melhor. E aí eles conseguiram ficar com mais tempo de bola no pé e se defender melhor das saídas do Brasil. E aí sim os caras começaram a cozinhar a gente, porque eles ficaram vários minutos seguidos com a bola no pé. E aí o time fica assim, pô, você fica sem pegar na bola, você acaba perdendo uma intensidade assim mental. O Brasil começou a ter mais dificuldade na troca de passes, tinha menos uma movimentação ofensiva, até que o Ancelotti colocou o Endrick. E logo em seguida que o Endrick entrou, o Casemiro conseguiu roubar uma bola, achou o Vinícius Júnior que deu um passe brilhante pro Endrick, mas que tava gelado, tinha acabado de sair do banco. Errou o domínio, adiantou demais a bola e acabou errando a finalização. Só que depois desse lance o Brasil voltou pro jogo e começou a amassar a Noruega. Teve uma chance com o Ryan, uma sobra de escanteio que o goleiro defendeu muito bem. Depois teve outra com o Bruno Guimarães, que o goleiro defendeu, mas também o Ryan tava impedido, que deu o passe pra ele, porque o Casemiro hesitou um pouco na hora de fazer o lançamento. Só que daí, 10 minutos depois do Endrick entrar, veio a grande cagada do Ancelotti, que foi colocar o Neymar. Ele colocou o Neymar e o Danilo no lugar do Ryan e do Martinelli, e aí assim o time ficou com 3 volantes de origem e 3 caras que não marcam bem. E o Endrick teve que jogar no lugar do Ryan e ficou completamente perdido na marcação de lado. Deu pra ver, evidentemente, que o Endrick não sabe marcar como ala. E depois saiu o Bruno Guimarães, que estava muito cansado, mas era quem vinha sendo no nosso cérebro a Copa inteira, né, no meio-campo, para entrar o Ederson, que assim, mal pegou na bola. E logo que ele entrou, ele saiu da posição dele para falar alguma coisa com alguém. Isso permitiu que o jogador da Noruega avançasse, ele saiu correndo todo errado para recuperar o tempo perdido. A bola chegou na lateral, o Endrick deu um bote errado, o Danilo deu espaço demais, veio o cruzamento, tinha espaço demais na área, o Alan se antecipou e fez o gol. E aí o Luizinho, na transmissão da Casa TV, falou: agora vai precisar de superação e de coração. E não teve isso. O time foi pra bafa, afinal de contas não tinha uma tática que não fosse atacar em transição rápida. E agora não tinha mais como ficar esperando a Noruega porque a gente tava perdendo. E foi só cruzamento pra lá e pra cá contra uma defesa que a média da altura é 1,90. Mas o Brasil até conseguiu criar algumas chances. Teve um passe muito bom do Danilo, que adicionou muita movimentação no meio-campo, o Danilo Santos. Deu passe no Casemiro, o Casemiro tocou pro Endrick, a bola se embolou e o zagueiro quase fez um gol contra, o goleiro fez uma defesa espetacular. E depois teve uma bola enfiada pro Casemiro, que ele chutou pra lateral, inexplicavelmente. Mas o time tava nervoso e a defesa tava andando em câmera lenta. Teve um tiro de meta pro goleiro, logo depois de um ataque, de uma tentativa de bola enfiada no Vini, que ela escapou, acabou saindo para tiro de meta. Que o goleiro chutou lá pra frente, a defesa ainda tava voltando, o Ederson tava voltando, o Ederson volante, não sei o sobrenome dele, tava voltando na velocidade de um caminhão subindo a subida. Alan deu uma casquinha pro lateral, se posicionou no meio, tava sem marcação, Danilo deu um espaço inexplicável para ele, recebeu a bola, todo mundo ficou olhando e ele fez o gol como se não fosse porra nenhuma. E aí é isso, naquela altura, o time jogando do jeito que tava, era derrota na certa. Um time só consegue superar nesse tipo de situação se ele tiver muita fé no que ele tá fazendo, se ele tiver muito aguerrido, tiver fé nos seus companheiros e tiver um líder para comandar. O nosso líder era o Neymar, que não acertou nada o jogo todo. E ainda ficou com o ego ferido e quis arranjar briga na lateral. E depois no pênalti, que foi uma sorte de que um zagueiro imprudente meteu o cotovelo na cara do Casemiro, ele ficou de conversinha com o goleiro. Fez o gol porque é um exímio batedor de pênalti. Mas aí, ao invés de pegar a bola, de vibrar, de mandar o time vir junto pra gente tentar fazer o gol, ser a referência que era pra ele ser, não, ele prefere cuidar do próprio ego. Vai pra cima do goleiro, dando risadinha. Comigo não. E depois ele ainda tromba no Odegaard. Esse é o Neymar, rapaziada. É craque da bola. É um dos maiores dos últimos... É o maior jogador brasileiro dos últimos 15 anos. É um gênio. Mas esse é o Neymar. Tem desvio de caráter. Mas assim, é culpa dele? O Aristóteles fala que o caráter se desenvolve pelo hábito. E por isso que é muito importante ser habituado desde jovem a ter um bom caráter. Como que foi a vida do Neymar? Tem um aspecto fundamental da nossa cultura que afetou diretamente a vida dele, que eu acredito ser a mesma coisa que fez o Ancelotti se sentir pressionado a colocar ele nesse jogo, um jogo que não precisava dele. A gente historicamente acha que o futebol é ganho por estrelas. A gente procura craques, a gente quer ter os nossos heróis, a gente está sempre procurando herói. E o craque brasileiro, no nosso imaginário, tem que reunir tudo que a gente valoriza. Então é a festa, é a alegria, é a desenvoltura, ao mesmo tempo que é muito bom de bola, é o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho. E é quem resolve. A gente tem esse pensamento tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Então a gente fala que a seleção do Zico não ganhou nada, mas aí a gente fala que em 58 foi Pelé e em 62
2002 foi o Mané. 94, Romário. 2002, Fenomenou. A exceção é falar do Esquadrão em 70, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que o Brasil perdeu para a Bélgica pelo gol contra do Fernandinho. Que a gente perdeu para a Croácia porque o Fred subiu pro ataque. E porque o Neymar não bateu. É sempre alguém, é sempre uma pessoa, assim. É sempre o herói ou o vilão. E aqui todo mundo queria muito que o Neymar fosse o herói. Isso pra não falar do aspecto financeiro, né? Tanto de marca, o tanto de gente que queria ganhar dinheiro em cima da convocação e do Neymar aparecer em campo. Enfim, eu acredito que tudo isso pressionou em algum sentido o Ancelotti a sentir a obrigação de colocar o Neymar, né? Eu acho até que é possível que a renovação dele estivesse condicionada à convocação do Neymar. Então o Ancelotti já tinha o contrato renovado e ele já entrou para essa Copa, 1 ano de trabalho, a chance de ganhar é muito pequena. Então, acho que naquele momento ele pensou, vou botar o cara que todo mundo quer que eu coloque, porque assim pelo menos eu tenho tranquilidade para trabalhar, né? Ninguém vai falar que perdeu, porque podia muito bem perder colocando ou não colocando o Neymar, mas aí ninguém ia falar que perdeu porque não colocou o Neymar, porque ele botou ele lá. E todo esse aspecto cultural do herói, de procurar o jogador mais habilidoso e o jogador com a maior cara de brasileiro, afetou totalmente a vida do Neymar, velho. Porra, o cara surgiu com 17 anos. Eu com 17 anos era moleque, a gente não sabia nada da vida, velho. Se alguém começasse a me falar que eu era o rei do futebol, ou sei lá, que eu era o príncipe, que eu era o novo Pelé, que eu era foda, e todo lugar que eu fosse, a população ficasse maluca, todas as meninas me desejassem na época, o meu cabelo virasse moda, eu também ia ficar meio maluco, velho. Junta aí se você tem um pai do Neymar, que é um brasileiro qualquer que era pobre e que passava muito aperto. Aí agora ele tem uma máquina de dinheiro na mão, que é o seu próprio filho. Aí ele começa a tratar o filho como marca. Imagina o seu pai ver o valor em você pelo dinheiro que você pode trazer para ele. E mais toda essa pressão do Neymar ser o nosso salvador. De é ele que vai resolver a Copa de 2014, é ele que vai carregar o time na Copa de 2018. É o Neymar que precisa assumir a responsabilidade para ganhar a Copa em 2022. E junto ao fato que ele deve ser cercado dos parceiros dele, que para quem ele tá sempre certo, para quem ele é sempre foda. E é uma legião de fãs que, pelo talento monstruoso que ele tem, acha que ele nunca fez nada de errado. E o Neymar só fez coisa errada, cara. Pra além do futebol é só coisa errada. É trair a mulher grávida. É propaganda de bet pra todo lado. O cara até apoiou privatização de praia. É loucura isso. E beleza, eu tô falando que ele foi habituado a ser mau caráter, mas isso não significa que ele não tenha culpa no cartório. Ele teve várias derrotas, várias oportunidades de refletir sobre si, sobre a própria vida, mas é sempre mais fácil jogar a culpa pros outros. E isso é uma coisa muito comum na nossa cultura de brasileiro. Não assumir a culpa, é o governo que é corrupto, é Portugal que roubou o ouro. Sim, tudo isso é verdade. Mas é a gente que faz o Brasil ser o que ele é hoje. A gente tem que assumir isso, a gente tem que lutar. A gente, quando tem uma oportunidade de fazer um jeitinho brasileiro e de se dar bem às custas dos outros, tem que escolher não fazer isso, porra. O Neymar nunca ganhou uma Copa sozinho, nunca vai ganhar a Copa, nunca ganharia uma Copa. Ninguém nunca ganhou uma Copa sozinho. Nem o Messi ganhou Copa sozinho. Porque o Messi foi ganhar uma Copa com 35 anos. Ele jogou no auge de 2014, perdeu a final. Ele jogou no auge de 2018, também não ganhou. Ele foi ganhar só em 2022, longe do seu auge físico. Mas depois, quando a Argentina perdeu em 2018, houve uma reformulação no futebol argentino, lá no Extra. Vamos jogar do jeito nosso, argentino, não do jeito europeu, que todo mundo fala que é a norma. E isso falta ao Brasil. E o jeito dos argentinos era jogar com raça, jogar no coletivo, acreditar até o final. E foi isso que aconteceu. Trouxe o Scaloni da base, começou a se montar um time. E aí tinha 2022, um time sem ego, os jogadores não tinham ego próprio, eles queriam ganhar a Copa para o Messi, e o Messi, que é o líder, também não tem ego próprio. Você vê o Messi, entrevista dele pequenininho, faz um puta de um golaço praticamente sozinho, o repórter pergunta, e aí, esse gol aí? O que ele fala? Fiz o gol porque eu sou foda, como Romário da vida falaria, como Neymar da vida falaria. Não, ele fala, o meu companheiro me deu um belo passe, a movimentação do time foi ótima e consegui fazer o gol. Ele tinha, sei lá, 10 anos nesse vídeo. A Argentina acabou de ganhar uma virada incrível contra o Egito. E eu acho quase poético que o primeiro gol foi assistência do Messi, o segundo gol o Messi tentou cruzar na área e chutou a sobra e fez o gol, e o terceiro gol, o jogador da Argentina recupera a bola no campo de defesa, olha pro Messi, ele ia tocar a bola no Messi, e o Messi fala, toca no Lautaro, não toca pra mim, toca pro outro, tocou no Lautaro, a Argentina, ele cruzou na área, a Argentina fez o 3-2. Quantas vezes você viu o Neymar falar isso, toca no outro? O Neymar pega a bola primeiro, pensa o que ele vai fazer depois, porque ele também sente essa responsabilidade, essa carga de, eu sou o cara que vou resolver. Porra, o Messi chorou pra caralho nessa partida, por quê? Perguntaram pra ele, ele falou, porque eu errei o pênalti na hora importante e senti que estava falhando com os meus companheiros. Vai perguntar por que o Neymar chorou.
porque perdeu. E aí eu vi um vídeo do Caio Gaiofato no Instagram. E nesse vídeo ele fala sobre como ele tem uma percepção de que essa Copa uniu muito mais as pessoas do que as outras duas. Como ele viu gente pintando a rua, gente empolgada, gente acreditando. E refletindo que essa união talvez venha do cansaço que a gente tem sentido com toda essa divisão que o país vem passando por uma década ou mais até. Toda essa polarização, esquerda-direita, Bolsonaro e Lula, essa merda toda de crise política, crise climática, crise econômica, bet, precarização do trabalho. E aí vem a seleção brasileira, que sempre foi um símbolo universal do nosso país, a coisa que a gente é boa, nossa marca registrada, nossa fonte de orgulho, a única esfera onde a gente não deve nada pra ninguém. E aí a gente resolveu acreditar, porque é bom esse sentimento de união, de identificação, de ter um objetivo comum, compartilhar alegria, compartilhar valores. E esse vídeo me tocou muito, porque eu sempre senti isso com a Copa do Mundo. Na verdade, foi isso que fez eu me apaixonar por futebol em 2006. Ver o Brasil ganhar, ver os meus parentes comemorando, e depois sair na rua e ver todo mundo feliz, ver todo mundo usando as mesmas cores, todo mundo amigo. Nas vitórias do Brasil naquele torneio eu tinha 7 anos e foi a melhor sensação que eu tinha sentido até então. Senti que todo mundo era meu amigo e que todo mundo era feliz. Aquele momento imortalizou a seleção brasileira e a Copa do Mundo como os aspectos mais importantes da nossa cultura. Porque era o que fazia a gente ser amigo um do outro, gostar um do outro e não ter medo. Era um sentimento muito bom. E talvez seja isso que faz a gente ter tanta esperança com a seleção brasileira. É isso que faz a gente torcer tanto, com tanta intensidade. Porque a gente gosta de ser feliz e gosta de fazer festa, mas tá cada vez mais difícil de ter motivo pra isso. E cada vitória do Brasil é um motivo novo. Cada jogo a mais da Copa é um dia a mais de união, de festa. É um dia a mais pra gente ser feliz junto. E talvez em algum lugar a gente pense que se o Brasil não perder nenhum jogo, se a gente for campeão, talvez a gente continue sendo feliz junto pra sempre. E as coisas voltem a dar certo, ou comecem a dar certo, porque parece que no país elas só dão errado. Mas talvez a gente esteja olhando as coisas pelo lado errado. Talvez a gente não precise ganhar uma Copa do Mundo pra se unir. Talvez seja justamente o contrário. Talvez a gente precise se unir pra ganhar uma Copa do Mundo. Talvez a gente precise antes entender que os nossos interesses são coletivos e eles dependem de que cada um possa buscar a própria felicidade e que a gente precisa se ajudar nessa busca. Porque a verdadeira felicidade não tem a ver só com o sucesso pessoal, mas com o sucesso coletivo. Ninguém faz nada sozinho no mundo. Eu não fiz essa roupa que eu tô usando. Eu, quando nasci, eu era uma ameba. Eu precisei da minha mãe pra chegar à vida adulta e ser um adulto funcional. Eu não sei nem plantar feijão. Se não tem alguém produzindo comida, eu vou no mercado e a prateleira tá vazia e eu não como e morro, porque eu não sei fazer a minha própria comida. Eu sei fazer outra coisa que me dá dinheiro pra comprar essa comida. Mas se não tiver alguém fazendo comida, eu morro. Ninguém faz nada sozinho no mundo e ninguém é feliz sozinho. Os momentos que eu me sinto mais feliz, normalmente eu tô com pessoas que eu gosto. Seja um churrasco, uma reunião, ou esteja no estádio de futebol comemorando a vitória do meu time, ou numa festa dançando, ouvindo música. As melhores coisas da vida vêm no coletivo. Então eu não acho que a gente precisa de um cara, de um salvador, um craque da bola. A gente precisa de um time. A gente precisa ser um time. Isso serve para o futebol, isso serve para a política, serve para a vida toda. E uma vez que a gente se unir, que a gente estiver trabalhando em conjunto na nossa vida, a gente não vai precisar que o futebol resolva os nossos problemas, resolva a nossa tristeza. E aí tira toda a pressão. Tira a pressão dos nossos jogadores de serem esses heróis que eles não têm como ser. Ao mesmo tempo que dá um sentimento de time, que dá muito mais motivação para se entregar pela tarefa, porque o seu objetivo deixa de ser só seu e passa a ser das pessoas que estão ao seu redor te ajudando. Mas como a gente faz para se unir? Como a gente faz para entender tudo isso? Cara, acho que através da educação. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouço dizer que o problema do Brasil é educação, que precisa ter mais educação. Mas como que a gente resolve o problema da educação? É colocando dinheiro? Também, isso ajudaria bastante, mas não são só números. A gente precisa agir na educação de alguma maneira. Seja buscando se educar e tentando ser uma influência boa para as pessoas ao seu redor, tentando agir da melhor maneira, ou seja, atuando diretamente na educação. Eu tenho tentado fazer isso, tenho lido muito nos últimos vários anos, tentando entender como o mundo pode ser melhor. E eu tenho achado nos livros muitas respostas bastante interessantes. É por isso que eu fiz o canal Sabiá Resenhas, onde eu posto minha visão sobre os livros que eu tenho lido. E é por isso que eu estou fazendo faculdade para
tentar ser professor. Esse é o último vídeo desse canal, o Toque de Letra, nasceu só para que eu pudesse postar vídeos sobre Copa do Mundo, porque é uma coisa que eu não consigo deixar dentro de mim. Mas eu continuo aqui no YouTube, no Saber Resenhas, que é o meu canal principal. Você que assistiu até aqui é muito bem-vindo lá. A gente se vê por aí. Espero que daqui 4 anos as coisas estejam um pouco diferentes. Talvez eu volte aqui para esse canal pra gente comemorar junto. Obrigado por assistir, um abração. Tchau, tchau.